Oi, amigas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, eu fiquei o janeirão inteiro, sumida, porque janeiro é o quê? Um mês de férias escolares. Eu não sou professora, mas a minha mãe é. Então, ela veio aqui pra casa, nós passeamos muito, fomos pra praia, comemos muito sushi, porque a minha sobrinha, ela é obcecada com sushi. Juro pra vocês, eu nunca vi uma criança gostar tanto de sushi como a minha sobrinha. Enfim, fiz as minhas unhas também, estou bem empática com essas unhas. Eu tinha falado que eu ia fazer a esmaltação em gel, porém não deu muito certo pra mim. Aí tive que fazer uma blindagem, que daí passou o gel e passou o esmalte, as unhas ficaram lindas e maravilhosas. No mais, a vida continua toda igual. O Natal foi maravilhoso, o Ano Novo foi esplêndido, passamos na igreja, ajoelhados, finalizamos o ano e ajoelhados diante de Deus, iniciamos um novo ano que vai ser o ano. Já está decretado que 2026 vai ser o nosso ano. Que não o quê? É sim o nosso ano. Enfim, a Catarina tá aqui miando horripilantemente. Então, estou aqui com essa roupinha, que é um avental, porque hoje nós vamos cozinhar. Bom, vocês lembram que eu estava levando meu arrozinho cru pra farmácia, e aí lá na farmácia eu fazia o arroz no micro-ondas e comprava proteína, saladas e tal, no restaurante do mercado que eu trabalho. Pois bem, gente, eu decidi que esse ano eu quero cozinhar as minhas refeições. Por quê? Vale a pena comprar proteína lá no mercado, no restaurante do mercado? Vale a pena. Só que depois eu estava dando uma conversada com o pessoal lá do restaurante e, gente, o que eles usam para temperar a carne, e às vezes a carne ela é frita com mais óleo do que precisa, é usado muito sazon. Então eu falei, talvez não seja então tão interessante. É prático, é fácil, mas visando o que a gente quer, o quê? Saúde, que a gente quer qualidade de vida, eu optei por cozinhar em casa. E hoje nós vamos cozinhar e fofocar, porque, né, é a melhor coisa que tem, cozinhar e fofocar, porque só cozinhar não é legal. Então eu vou pegar uma aguinha, vou beber uma aguinha e nós vamos conversar muito e vamos cozinhar muito. Eu comprei esse copo para minha sobrinha, mas óbvio que eu vou usar ele. Ai, muito fofo, Stitch. E ele já tá com uma aguinha aqui, geladinha. Então vai ser ela mesmo que eu vou beber. E, gente, eu gosto muito de cozinhar bebendo água. Eu não sei porquê, mas desde sempre eu tenho que cozinhar. Ai, que delícia. E beber uma aguinha bem gelada. Bom, então eu não vou fazer arroz, não vou fazer feijão. Eu não sou muito a pessoa mais fã de feijão. Minha mãe falou assim, ela veio e ela cozinhou feijão pra ela fazer. E aí ela falou assim, Cris, você não come feijão? Não é porque você não gosta, é porque você tem preguiça de cozinhar e fazer. E aí eu não faço tanta questão, então acaba que eu realmente não sou a pessoa mais assim do feijão. Então eu passei no mercado, comprei umas coisinhas. Está tudo aqui, vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá. Gente, eu preciso também comprar um tripé decente, porque esse é horrível. E eu não sei porquê, mas eu estou achando que esse microfone vai descarregar a qualquer minuto. Tô um pouco preocupada, eu tô vendo as duas luzinhas ali piscando. Eu vou até ver se tá gravando e o áudio tá saindo, senão eu vou ficar aqui fofocando, falando e não vai ter áudio. Aí não vai adiantar nada. Então, fiz a conferência, ainda está gravando, então vamos indo enquanto o negócio aqui ainda tá funcionando. Porque esse coitado aqui já tomou uma queda, né? Pelo amor de Deus. Então vamos.
que eu comprei no mercado? Pão francês, coentro, melancia pingo doce, pepino, pimentão vermelho, cenoura, um queijinho gorgonzola, mentira, esse aqui é o azul, pitaia, chia, sobrecoxa, manga, creme de leite e banana. Bom, então foram essas as minhas comprinhas. Só isso aqui, gente, caiam para trás. R$100. R$100. E eu quero fazer uma salada de fruta para eu conseguir comer mais frutas nesse ano e fazer as minhas proteínas. Eu comprei essa sobrecoxa aqui, mas eu tenho aqui na minha geladeira também peito de frango. E essa semana eu vou comer só o franguinho mesmo. Não vou comer carne vermelha. Vou tentar comer só o frango. Gente, eu preciso melhorar a minha qualidade de posicionar tripés, porque eu simplesmente não sei. E aí, o ângulo não fica bom. Enfim. Bom, então enquanto eu vou cozinhando aqui, a gente vai fofocar. Bom, eu acho que isso é o melhor que eu vou conseguir entregar hoje. E eu tô olhando toda hora aqui pra ver se esse microfone não vai parar de gravar. Bom, então hoje a gente vai fazer as proteínas e a salada de fruta, que eu quero deixar já prontinha na geladeira para facilitar o consumo. Então vamos lá. E, gente, o assunto que a gente vai falar hoje é o quê? Eu vou cortando aqui o meu peito de frango. Apesar que esse peito, eu tô achando que eu vou cozinhar ele na pressão desse jeito. Então, peraí que eu vou pegar a panela de pressão. Peguei a panela. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar a fofocar. Eu não quero falar especificamente a pessoa que é, tá? Então, eu vou contar o santo, mas não vou contar a história, mas não vou contar o santo. Acho que é assim o ditado, né? Enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho a TPM muito forte. E eu tenho, assim, aquele ciclo de 28 dias bem intenso. E eu sinto tudo com muita intensidade. Eu sinto muita cólica, eu fico muito melancólica, eu fico, sabe assim, estressada. Então eu sou essa pessoa. E aí, eu acho que isso foi na semana passada. Eu estava bem assim, sabe, na TPM. O negócio tava bem forte, assim, bem brabo pra mim. E foi no domingo, eu falei com meu marido assim: amor, o que você acha da gente ir tomar um açaizinho? Porque eu tava com muita vontade de comer doce. E aí a gente saiu e fomos comer um açaizinho. Beleza, a gente saiu, eu peguei o meu açaí, gente. Eu enchi ele com doces de todos os tipos. Aqui em Curitiba, o melhor açaí daqui, se um dia vocês vierem pra cá e quiserem tomar açaí aqui, é o açaí do The Best Açaí. E aí lá tem uns creminhos assim que a gente coloca por cima. Tem creme de pistache, tem creme de leitinho, e eu amo creme de avelã. E fui lá e coloquei tudo, coloquei balafine, enfim. Comi aquele açaí, feliz da vida. Coloquei 3 bolas de açaí com roninho e saí de lá feliz da vida que eu tinha comido meu docinho. Vim embora pra casa. Passam uns dias, acho que uns 2 dias, eu vi um vídeo de uma menina falando que ela tava com muita TPM e que ela tava com muita irritabilidade, muito estressada, e que ela tava com muita vontade de comer doce, e que por isso ela ia fazer uma banana amassada com whey. Porque ela é adulta e adulto não faz aquilo que quer, mas aquilo que tem que ser feito. E adulto, e se ela comesse o docinho dela lá,
ela sabia que aquilo ali ia fazer bastante mal pra ela e ela não queria que depois, quando viesse pra ela, ela sentisse muitas dores e tal. E assim, gente, eu geralmente não sou uma pessoa que me importo muito com isso. Mas aquilo ali bateu em mim assim de uma forma que eu não sei explicar, juro pra vocês. Eu fiquei me sentindo tão mal, eu fiquei me sentindo uma pessoa tão assim, fracassada, eu acho que essa é a palavra, por eu ter cedido ao desejo de comer doce. Eu fiquei me sentindo muito mal. Eu falei, nossa, mas que adulto de nada que eu sou, que eu não consigo resistir aos meus próprios desejos, às minhas próprias vontades, é por isso que eu sou gorda e ela é magra. E sabe assim, a minha mente foi criando um monte de pensamentos, um monte de coisa, e eu fui ficando assim, sabe, eu acho que juntou também com o fato de eu ainda estar de TPM, de eu ainda estar me sentindo mal. E eu fiquei muito triste com aquele fato de eu ter ido comer aquele açaí, ter comido aquela bomba calórica e sabe? E depois que passou, graças a Deus passa, né? Eu meio que fiquei pensando. Eu falei, gente, mas por que eu fiquei me sentindo tão mal? Se pra ela não faz sentido ela comer um docinho quando ela tá de TPM, tá tudo bem. Não significa que eu tenho que viver a minha vida baseado na vida dela. E aí, eu comecei a ver umas coisas assim, que parece que até uns dias desses atrás, parece que eu ainda tava meio cega. E talvez você também esteja, eu aqui com esse cutelo na mão, talvez você também esteja um pouco cega e você também não esteja vendo isso, gente. Que parece que hoje, nós mulheres, tudo pra gente é rotina. Tudo tem que ser uma rotina perfeita, onde você faz devocional, onde você faz exercício físico, onde você faz corrida, onde você faz dieta, onde você come saudável, onde você faz leitura e assim. Eu não tô falando contra esses hábitos, porque são hábitos muito bons, são hábitos muito importantes, mas isso não tá mais tão natural no nosso meio. Isso parece que quem não vive dessa forma, quem não segue essas coisas, porque antes a gente tinha um padrão diferente, né? Antes era um padrão de beleza meio que imposto, né? Hoje em dia, não é mais um padrão assim de beleza. Talvez até tenha, mas acho que é com menos força do que era antigamente. Hoje em dia é essa questão da gente viver uma rotina e viver todo mundo a mesma vida. Não parece que a gente faz todo mundo a mesma coisa? A gente tá todo mundo, tipo, acordando super cedo pra ter que fazer um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, essa pessoa não trabalha. Tipo assim, ela trabalha com o YouTube. Só que aí, fala minha mão. O trabalhar dela com o YouTube é o quê? É isso aqui, ó. Eu já preciso cozinhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar, vou criar um conteúdo e isso vai ser o meu trabalho. Então, a própria vida vivida da pessoa é o trabalho dela. Limpar a casa é o trabalho dela, mas também é o trabalho dela como dona de casa. Cozinhar é o trabalho dela, como mãe, como esposa, mas também é o trabalho dela como youtuber. E a gente que não vive disso, de YouTube, que a gente não ganha dinheiro com isso, a gente meio que tá ficando meio que se sentindo de fora. Eu não sei se faz sentido ou se aquilo bateu só pra mim, sabe? Eu acho que talvez tenha sido só pra mim. Tomara que tenha sido só pra mim, que você nunca precise sentir isso, gente, porque não é agradável, tá? Então eu vou falar do que eu senti, do que eu passei e que tomara Deus que não faça nenhum sentido pra você. Bom, dei uma limpadinha aqui no meu franguinho. Eu gosto de fazer ele bem limpinho. Eu vou fazer ele bem caldudo também, porque eu vou usar esse
esse molhinho aqui do frango, eu uso ele pra fazer outras coisas. E agora eu vou usar os temperinhos. Eu comprei na Casa de Tempero Natural esse molhinho aqui, esse temperinho aqui, que chama tempero barbecue. Eu não sei o que tem aqui dentro, mas eu vi que tem alho e eu não gosto muito desses temperinhos assim com alho. Mas esse aqui, vou te dizer, me surpreendeu. Ele é bem gostosinho. E um temperinho que eu amo pra frango também é o manjericão. Então eu gosto de ter assim um manjericão fresco. E aí eu coloco um pouquinho dele aqui dentro. Vou colocar uns 2 cabinhos assim. Eu coloco esse manjericão aqui pra cozinhar. Fica bem gostosinho. Manjericão no frango. Inclusive eu vou fazer um creminho pra poder temperar o frango. E eu vou usar também esse manjericão. Chimichurri, páprica, um alhinho em pó, sal. Vou dar uma misturada nisso aqui. Bom, então ficou assim o franguinho, temperadinho. Aí agora eu vou deixar cozinhar aqui por uns 30, 35, 40 minutos. Aí eu tenho esse negocinho aqui, ó. Pronto, aí quando pegar a pressão eu venho aqui e aperto o start. Pronto, primeiro frango foi. E aí, este outro franguinho aqui, eu vou deixar ele dar uma micro marinada, que vai ser pouco tempo. E aí eu vou fazer ele assado. Essas proteínas que eu tô fazendo aqui é pra... Hoje é quarta, então é pra quinta, sexta e sábado. Então são pra 3 dias. Só que, obviamente, tem muita carne aqui, então vai sobrar bastante. Ela tá ainda congelada. Eu vou deixar ela um pouquinho no micro-ondas pra ela descongelar. Nossa, gente, veio 4 sobrecoxas e meia. R$16. Bom, agora, enquanto esse tá descongelando e aquele ali tá cozinhando, eu vou começar a fazer a minha saladinha de fruta. E uma coisa que eu quero levar também é salada de comer crua, tipo alface. Por isso que eu comprei o pepino, que eu quero fazer esse pepino pra comer cru. E a cenourinha eu vou fazer ela junto com essa carninha ali, esse peito de frango. E eu comprei, gente, pra experimentar, tô doida pra chegar uns whey da Dux, não sei como é que fala também, pelo amor de Deus. Mas comprei. Agora estou só aguardando chegar. Eu comprei aquele de sachêzinho porque eu quero ver questão de sabor, né? Qual que presta, qual que eu vou gostar. Bom, enfim, vamos continuar falando lá do caso lá do açaí. Então, menino, aquilo ali me serviu como um tapa na cara pra eu aprender a não me comparar. E outra, depois eu fui pensar mais sobre isso. Se você tá com vontade de comer um docinho, minha amiga, coma um docinho. Não coma, tipo, igual eu comi um balde de açaí. Coma um chocolatinho se você é uma pessoa controlada. Por quê? O seu corpo, ele não consegue reconhecer o que você tá comendo. Então, pra ele, pouco importa se você tá comendo um balde de salada ou se você tá comendo um McDonald's. Qual, então, que é a diferença? Gente, esses números de gente vendendo plano e tudo, tá me ligando, ou é golpista, sei lá, tá me ligando sem parar, desde que começou esse ano, socorro. Bom, então, o que seu corpo reconhece desses alimentos? O valor nutricional. Então, se você está comendo um Big Mac, um McDonald's,
esse alimento ele é pobre em nutrientes, então ele não vai ter muitas vitaminas, não vai ter muitas coisas que o seu corpo vai aproveitar. Ele vai ter mais massa fecal do que nutrientes. Diferente de uma salada. Então, se você comer uma salada folhosa, uma salada independente, tem muitos nutrientes presentes ali, tem muitas vitaminas, tem muitas coisas que o seu corpo absorve daquilo ali. Mas a questão calórica em si, ela é igual, não de uma salada para um Big Mac, né? As calorias é infinitamente diferente. Bem que poderia ser igual. Mas assim, fala de calorias, por exemplo, uma salada tem 30 calorias, que você vai comer ali, 30 calorias. Se você for lá e comer uma mordida de um Big Mac e der 30 calorias, a questão calórica ali, elas se equiparam. Então a única diferença mesmo é o quê? É o valor nutricional. Então assim, a banana, ela é uma fruta que tem muitos nutrientes, porém ela tem um valor calórico muito alto. Então ela foi lá e comeu aquela banana que ela poderia, com whey, que ela poderia ter comido um chocolatinho com a mesma quantidade de calorias. Tipo, ela poderia ter colocado ali um pouquinho de leite condensado e colocado um chocolate 100% misturado e feito com brigadeiro. Ia passar a vontade dela, porque ela não tava com vontade de comer banana com whey, ela tava com vontade de comer um doce. E aí, se ela come banana com whey, depois ela continua com vontade de comer doce e ela não for uma pessoa extremamente autodisciplinada, o que vai acontecer? Ela vai continuar com vontade de comer doce até ela ir lá e comer um docinho. Aí ela vai comer um docinho bem pequenininho, vai ficar com vontade de comer mais, mas vai ter comido ali o docinho dela. Só que já vai ter comido as calorias da banana com whey mais as calorias do docinho dela. Sendo que ela poderia ter ido lá e comido só o docinho dela e ter matado a vontade do doce que ela tava. Porque se você comer bem devagarzinho, apreciando ali aquilo que você tá comendo, você não precisa comer igual uma desesperada, um balde de açaí. Você pode comer menos, entendeu? Bom, eu espero que essa parte das calorias tenha ficado assim meio que entendido. Não disse que a salada e o hambúrguer tem as mesmas quantidades calóricas, tá? Pelo amor de Deus. A não ser que você encha a sua salada de molho. Aí pode ser que tenha a mesma quantidade calórica de um Big Mac. Bom, gente, então dito isso, o que esse acontecimento me levou a pensar e o que eu queria deixar para vocês poderem pensar também. Gente, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma rotina. A gente não se comparar mesmo. Eu sei que é difícil, que no mundo que a gente vive hoje, onde todas as pessoas, né, todas as mulheres em especial, têm a mesma rotina, se você tá fazendo alguma coisa diferente, se você tem uma rotina diferente, é como se você fosse um peixe fora d'água, como se você não pertencesse ao grupo. Não sei se faz sentido, mas é um pouco assim que eu me sinto. E tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tento me alimentar bem, que eu faço exercício físico, que eu leio, que eu faço devocional. Só que se eu chegar perto de um grupo de meninas que são... Eu posso pensar, mas tipo assim, se for um grupo de meninas que são musculosas, que são muito fitness, que são... sabe, que tem um corpo mais astérico, que não é o meu caso, eu vou ser meio que excluída, porque eu não pertenço exatamente àquele grupo. Então, isso me deixou bem assim, pensativa em relação ao meu propósito, sabe? Ao motivo de eu fazer as coisas que eu faço. E não tô nem falando assim, de internet, porque eu, né? Quem sou eu na fila do pão, né, gente? Eu sou ninguém, eu nem tenho seguidores, eu nem tenho inscritos, né? Eu não tô começando literalmente agora, então não é nem questão de querer ensinar alguma coisa pra alguém ou querer, né? Mas é que isso, naquele momento, me fez me sentir mal. E é tão ruim você se sentir mal porque você se comparou com outra pessoa que tem a vida completamente diferente da sua. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, essa pessoa, ela não trabalha fora de casa. Eu trabalho. E eu ainda trabalho 6 horas.
Aí eu fico pensando, imagina aquelas pessoas que trabalham 8 horas por dia, que faz 1 ou 2 horas de almoço, que demora 2 horas para ir e voltar do trabalho, que demora 1 hora mais ou menos para se arrumar para ir para o trabalho e depois se desarrumar para ir para o trabalho, e que dorme 8 horas por dia. 21 horas. De um dia de 24, sobraram 3 horas, se a minha matemática não tá ruim. O que você faz com 3 horas? Você tem que fazer exercício, devocional, leitura, comer saudável, arrumar a casa, porque né, você tá sujando roupa, você tá sujando a casa, você tem que cozinhar. Então, tipo assim, não faz sentido. E a pessoa, ela tá lá na casa dela, o dia inteiro na casa dela, ela não precisa sair de casa, ela não trabalha fora, né? A vida dela é o trabalho dela, o que ela faz na vida dela é o trabalho dela. E assim, eu não tô desmerecendo ela não, tá? Glória a Deus pela vida dela. Mas é que a gente que não tem esse padrão de vida, que não tem esses privilégios de trabalhar dentro de casa, com seus afazeres de casa, de dona de casa, ser o seu próprio trabalho, a gente não pode ficar triste porque essa pessoa tem um corpo que você gostaria de ter parecido. Não o corpo da pessoa, tá? Não tô falando de coisas de inveja aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, de ver a pessoa tendo um corpo que você gostaria de ter parecido, né? Porque com o seu corpo mesmo, tá? Quando eu falar assim, é o meu corpo mesmo, mas na melhor versão dele, que não é essa. E é muito ruim pra você, porque as pessoas ficam parecendo que elas têm uma vida perfeita na internet, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que ela consegue dar conta de tudo. Aí ela acorda 5 horas da manhã, só que eu fico pensando, ela só tem rotina de manhã. O que ela faz de tarde? Pra que ela acorda 5 horas da manhã pra treinar? Por que ela não pode acordar um pouco mais tarde, tomar um café, fazer um almoço, né? Viver ali a vida e aí à tarde ela ir treinar. O que essa pessoa faz à tarde? Porque, né, ela não trabalha fora, ela não tem esses compromissos. O que esse povo tá fazendo à tarde? E à noite? O que esse povo tá fazendo à noite? Tipo, aí a pessoa acorda 5 horas da manhã e vai dormir 8? Tipo, de 8 até 10h30, dá pra você fazer muita coisa ali. Dá pra você estudar, dá pra você fazer devocional, dá pra você ler um livro, entendeu? Por que tem que ser 5 horas da manhã? Então, tipo, não faz sentido algumas coisas da forma como algumas pessoas vivem. Pra minha vida, faz sentido pra vida delas. Faz sentido ela acordar de manhã, ela fazer musculação, ela fazer 1 hora de musculação, 1 hora de corrida, fazer dieta, ter marido, ter casa e ela tá dando conta de tudo e ter um corpo astérico. Faz sentido na rotina dela, mas na minha não faz. E não é justo comigo eu ver ela conseguindo ter tudo aquilo ali e eu me comparar, porque a minha vida, a minha rotina é diferente. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar fora, eu passo muitas horas fora de casa, né? Daí umas 7 horas, contando com o percurso e tudo. Não é muito, gente, eu não tô falando aqui que é muito, por isso que a gente não tem que viver todo mundo a mesma vida, não tem que fazer todo mundo essa rotina que tá aí todo mundo fazendo. O que vocês pensam disso? Vocês acham que isso é um pouco loucura ou é loucura só na minha cabeça? Enfim, pra mim é muita loucura. E outra coisa que também foi muita loucura na minha cabecinha aqui, o que acontece? Eu sempre quis experimentar Super Coffee. Sempre tive o faniquito porque eu achava legal, porque todo mundo bebia e eu queria experimentar, eu queria ver de qual é que é, se dava energia mesmo, porque tem dias, né, gente, que a gente precisa, né? Fala sério, tem dia que a gente tá precisando de uma energiazinha extra. E aí, eu queria muito esse Super Coffee. E aí comecei a ver lá o negócio do Super Coffee. E, gente, não é pra mim, não é pra minha realidade. Não é. O meu pré-treino mesmo, a minha força de vontade, a minha motivação diária tem que ser
eu e o meu consciente, eu e o meu foco, o meu objetivo de onde eu quero chegar e entender que meu corpo não quer, mas a minha cabeça quer, então eu preciso fazer o meu exercício físico mesmo sem estar querendo muito, sabe? Entende? E aí, é extremamente caro uma lata daquela. E eu quase comprei, gente. Eu quase comprei. E se eu tivesse comprado, eu ia ficar com muito ódio de mim. Muito ódio. Porque, assim, eu tô numa fase agora que eu estou economizando dinheiro porque eu tenho alguns objetivos aí pra conquistar. E os meus objetivos que eu tenho pra conquistar, que envolvem dinheiro, eles não condizem com uma Christian que vai gastar quase R$300 de uma lata de um Super Coffee. E aqui, não tô falando que o produto não valha. Provavelmente ele vale isso sim. Provavelmente é um produto incrível, dá uma energia e tudo mais. Só que ela ganha, ela não compra. E eu teria que comprar. E agora eu não posso. Mas um dia, vai que a Cris do futuro se deu bem na vida e recebeu uma latinha dessa em casa. Tudo pode acontecer, né, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo pode acontecer. Você piscou e a minha melancia já está cortada. Só ela. Porque eu tô falando demais. Esse vídeo eu sei que vai ficar longo. Então, vocês tenham paciência aí comigo, tá? Então, a melancia tá pronta e depois eu vou misturar essa melancia num outro balde, porque eu quero... Num outro lugar, porque eu quero fazer uma salada de fruta mesmo. Eu quero deixar todas elas juntas. Então, vamos ver aqui como é que tá minha coxa. Deixa eu ver se já dá pra tirar essa pele. Aí agora, vou novamente desvirar minha tábua. Aqui é a tábua do frango. Gente, eu tô achando essa sobrecoxa um pouco estranha. Olha como é que ela tá. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela parece estar meio preta aqui. Sei lá, tô achando muito suspeita. Ah, mas ela não tá com cheiro de estragada. Bom, oremos. E se você vai comer sobrecoxa, é interessante que você coma ela sem pele, porque a pele só serve para aumentar as calorias dela, e aumenta muito, e nem é tão gostoso assim, é você mastigar uma gordura sólida. Então eu acredito, né, na minha humilde opinião, que não vale a pena. Eu vou limpar aqui e aí eu já volto pra gente continuar batendo papo. Coloquei o celular nessa posição, ali na minha janela, inclusive, só pra mostrar aqui pra vocês. Eu já desossei aqui a coxa. Coxa não, Deus me livre. Sobrecoxa. Não gosto muito de coxa. E aí, podendo escolher, eu escolho a sobrecoxa. Então, desossei ela e cortei ela assim nesses quadradinhos. E aí, agora eu vou temperar. Pra assar, eu gosto de colocar um pouquinho de maionese. Um pouquinho, tá? É a maionese tradicional. Essa aqui é da Renner. E aí eu vou colocar um pouquinho daí, eu acho que uma colherzinha. Uma colher de sopa, ó. Isso aqui de maionese. Que eu acho que deixa ele um pouco mais... sei lá, o sabor dele fica um pouco melhor. Aí agora eu vou colocar um chimichurri, páprica, um alhozinho, só que aqui eu vou colocar... Eu tenho ali esses alhos assim socados, e eu vou colocar desse alho. Vou colocar um tantinho assim, ó. Aqui tem 800 gramas de sobrecoxa.
minha panela de pressão nunca ia cozinhar, porque a bonita tava com a tampa mal fechada, sabe? E vamos colocar o sal. Pior que agora eu não sei, acho que o áudio vai ficar ruim, né? Catei esses limãozinhos aqui na porta da casa que meu tio alugou na praia, que a gente ficou lá. Ih, gente, eles são muito caldudos. Agora eu não sei se vocês vão ouvir. E aí eu vou colocar 2 limões aqui. Vou colocar um pouquinho de alecrim. Alecrim. Nesse daqui. Só um pouquinho. E também as minhas folhinhas. Vamos levar pra assar isso aqui. Aí eu tô achando que eu vou colocar pra assar aqui junto a cenoura e o pimentão. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou na forma já pronto pra assar. Bom, então assim ficou o franguinho. Olha. E gente, eu não sou a pessoa mestre da culinária, tá? Eu faço assim o que eu posso e às vezes eu não posso entregar muita coisa. Então vamos botar ele aqui assando. Coloquei ele para ficar 60 minutos em mais ou menos 280 graus. E agora a gente espera. Tchau! Bom, a cozinheira já tá cansada. E olha que eu ainda não cortei ainda todas as frutas. Mas eu vim aqui para a sala, porque minha panela tá fazendo muito barulho. Só pra gente poder concluir o pensamento do Super Coffee. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente influenciável, sabe? Assim, tipo, eu vejo a pessoa treinando, me dá vontade de treinar. Eu vejo a pessoa limpando casa, me dá vontade de limpar a casa. E assim, eu fico pensando que eu não tenho Instagram, eu não acompanho nada do que acontece no Instagram. E eu ainda sofro essas influências com essas coisas do YouTube. Eu fico imaginando quem consome o YouTube e o Instagram. Como que não deve ser a vida das pessoas? E assim, tudo bem você ser influenciável, sabe? Só que você tem que se colocar no seu lugar. Saber se você pode, se você não pode. E se aquilo ali condiz com seus objetivos. Por exemplo, comprar uma lata de Super Coffee é assim, é o meu sonho. É uma coisa que eu quero muito. E tá, ali, ó, meu sonho tá a menos de R$300 de ser conquistado. Só que hoje, eu, Crícia, não posso comprar. Porque eu tenho um objetivo que não condiz com eu gastar R$300 quase em uma lata de Super Coffee. Então, se pra você faz sentido você ir lá e comprar, gente, tomem por mim, por favor. Mas pra mim hoje, com os objetivos que eu tenho a longo prazo, não faz sentido. Acho que ficou muito bem entendido isso. Que não tem problema você ser influenciável. Você ser influenciável por coisas boas. Por isso que eu tento trazer coisas pra te influenciar positivamente. E como exercício físico, se alimentar bem. Vai que um dia eu virei uma marqueteira do Super Coffee, né? Aí eu vou te influenciar a comprar Super Coffee também, minha amiga. E se você puder comprar, né? Compra, porque eu tenho certeza que o produto é maravilhoso. Bom, enfim, dito isso, só pra gente fechar esse assunto, pro vídeo também não ficar extremamente longo, só de bate-papo e essas coisas, o que eu tirei de lição disso? Eu sei que eu fiquei me sentindo mal pelo negócio do açaí, porque eu estava de TPM, as minhas emoções estavam ali um pouco bagunçadas, né? Vou ficar assim, que daí eu consigo ver a luzinha do microfone. As minhas emoções estavam um pouco bagunçadas e eu também mexo menos a mão. E por isso eu acho que o negócio fez tão mal assim pra mim. Ver a menina falando aquela frase dela me fez tão mal. E, gente, não é porque ela tá errada, porque verdadeiramente ela não tá errada, sabe? A gente que é adulto, a gente não tem que comer aquilo que a gente quer comer, porque a gente sabe das consequências e tudo.
Só que assim, eu não sou uma pessoa que, eu preciso emagrecer pra ontem. Eu não quero isso. Eu quero ser saudável, eu quero viver bem. E isso inclui sair de vez em quando pra tomar um açaí com meu marido. Isso do viver bem e tudo mais inclui, por exemplo, eu sair à noite pra comer um sushi, ou eu comer um churrasco com meu marido aqui de vez em quando. Eu não tô falando que a gente tem que viver disso. É aquela coisa, é o 80-20. É 80% do que você faz que determina quem você... O que você vai ser, os seus resultados e tudo. Não é os 20%. Não é comer salada hoje vai me fazer emagrecer. E não é tomar um açaí hoje que vai me fazer engordar. É o que eu faço com 80% do meu tempo. Então, assim, pra esse ano, gente, eu quero limpar, sabe, um pouco a minha mente dessas coisas que me trazem esse peso de comparação. Só que isso não tem a ver com a outra pessoa, porque o tempo todo a gente vai ver pessoas que estão com um corpo melhor, que estão, sabe? O tempo todo vai ter isso, das pessoas estarem melhor que você. Só que na condição que você tem, você tá fazendo o seu melhor? Então é isso que eu quero pra mim, não é me comparar com a outra pessoa, é me comparar comigo mesma. É saber que, Crícia, por que você não tá fazendo isso? Por que você não tá comendo do jeito que você precisa comer? É eu comigo mesma. E assim, eu não quero ter essa rotina, eu sou a favor da rotina, eu acho que a rotina é saudável, eu acho que faz bem e tudo mais. Só que eu não quero ter a rotina que todo mundo tem e viver a vida que tá todo mundo vivendo. E não é porque é uma vida ruim, gente, porque todos os hábitos que elas têm são hábitos extremamente bons e saudáveis. É o hábito do devocional, é o hábito da corrida, do exercício físico, da alimentação saudável, da leitura. São hábitos incríveis. Mas como que isso vai fazer sentido na minha vida? Se eu não ler 20 livros no mês, eu não sou uma fracassada, sabe? Eu não preciso carregar esse sentimento de culpa dentro de mim, porque isso não... Qual que é o sentido disso na minha vida? O que isso vai me acrescentar? Então, assim, é melhor você sentar e ler um livro que vai te edificar, que vai te fazer bem, e em um ano que seja... porque faz sentido pra você, porque você quer fazer aquilo ali, do que você querer fazer 50 leituras no mês só porque a fulana fez 20. Entende? Eu sei que é uma coisa, é um assunto tenso, é um assunto complicado, mas eu não tenho medo de cancelamento, porque nem seguidor eu tenho, né? Então eu não vou ser cancelada. Então eu posso falar tudo que eu quero, do jeito que eu quero. É o meu canal mesmo, é o meu espaço. E se você acha que faz sentido, você escuta isso aqui. Se você não acha que não faz sentido, não escuta. Vai lá ficar com a pessoa que tem a vida perfeita. Porque assim, enquanto ser humano, nós não somos perfeitos. Nós somos falhos, nós somos errantes, a gente carece todos os dias da misericórdia de Deus. Então, se a gente não consegue ser perfeito nem com Deus, imagina com a gente mesmo. Impossível, né? Impossível. Na minha cabeça é impossível. Bom, então agora eu vou lá continuar cortando as minhas frutas e aí eu vou ficar com a minha boca mais calada para poder terminar ali a minha panela de pressão de trabalhar, porque ela tá ali a todo vapor, coitada. E aí quando tiver tudo pronto eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha saladinha de fruta e minhas porções de proteína. Bom, e aí eu vou pensar se tem mais alguma coisa que eu queira falar a respeito disso, ou se depois eu mostro pra vocês e já encerro o vídeo. Mas eu acho que a ideia principal era essa mesma. E eu espero que tenha feito sentido pra você e que você consiga absorver alguma coisa de útil de tudo que eu falei aqui. De você saber que você não tá atrasada, que você
não tá fora dos padrões porque você não segue a rotina perfeita das blogueiras e tá tudo bem, e você não tá vivendo a vida perfeita que elas estão vivendo, porque significa que você é uma pessoa real, no mundo real, fazendo coisas reais. E assim, nem todos os dias são iguais. Às vezes você vai acordar e, sei lá, vai estar com dor de cabeça e não vai poder treinar naquele dia. E não tem por que você ficar se martirizando porque é 8 horas da manhã e a fulana já correu, já fez exercício, já leu a Bíblia, já fez café, já limpou a casa. Isso que eu acho que é uma coisa ruim pra gente, isso que eu acho que é uma coisa meio tóxica, né, pra gente em relação à internet. A internet, ela é boa, ela tem os seus benefícios, ela traz muitas coisas boas pra gente, mas também tem esse lado meio sombrio, vamos dizer assim, de às vezes a gente tá bem, aí do nada vem umas paranoia que você viu da outra pessoa na internet, e aí você começa a ficar com paranoia também. Ai, ai, meu Deus. Bom, e agora são 4h16. Eu ainda preciso finalizar minha comida, finalizar esse vídeo, fazer meus exercícios, tomar banho e lavar minha cabeça. Aí imagina se eu fosse a blogueira da vida perfeita. Eu já teria feito tudo isso, não estaria aqui sentada conversando, né? Então eu vou lá. Fala sério, gente. Que bagunça é essa aqui? É só aquilo ali e aquilo ali e aquela melancia que eu piquei mesmo? Não fiz mais nada? Meu Deus do céu. Bom, a panela de pressão acabou aqui a pressão dela. Então vamos ver como que ficou este frango. Torçam para que não esteja queimado. Porque eu estava sentindo um cheirinho de queimado. Começou, né? Acho que se tivesse ficado 1 minuto a mais, teria queimado todinho. Mas assim, ficou bom. Deixa eu sair essa fumaça que eu mostro melhor. E olha, se você não é tão fã, assim, de frango, experimenta comer ele desse jeito, cozido. Sério, gente, o sabor é outro. E eu ainda vou fazer um cremezinho pra colocar nele. Então ele vai ficar delicinha. Então eu vou passar aqui. Bom, então eu terminei de desfiar aqui o frango. Ó, ficou assim, bem desfiadinho. E aí agora eu vou fazer o molhinho que a gente vai colocar nesse frango. Para esse molhinho eu vou precisar, adivinha? Manjericão. E aí eu vou usar. Aí aqui eu coloco só as folhinhas assim. Eu vou usar 2 cabinhos. Assim. Uma caixinha de creme de leite. Queijinho, esse aqui, ó. Esse eu não vi, que esse aqui era o faixa azul. Queijo azul. Mas o melhor mesmo é... Engraçado que ele é verde, ele parece gorgonzola mesmo. Então, melhor que fosse gorgonzola, né? Mas, na falta do gorga, que eu comprei errado, vai esse daqui. Eu vou colocar ele assim, ó. Aqui dentro do meu mixer. E o meu creminho de leite. Gente, esse molhinho aqui, se você tiver uma torradinha em casa, coloca ele um pouquinho na geladeira, fica maravilhoso. Aí agora eu vou colocar o meu franguinho. Vou colocar o meu franguinho aqui na panela de pressão. Eu acho que vocês vão ficar agoniadas de me verem fazendo. O
essas proteínas junto com essa salada de fruta aqui, tudo junto misturado. Mas a vida é assim, gente. É o que é. E aí vou misturar aqui. Vou misturar aqui esse molhinho. E aí vou deixar um pouquinho aqui no fogo. Deixa eu dar uma misturadinha. Bom, gente, eu vou só finalizar aqui a minha salada de fruta, que eu já coloquei a manga e a pitaia. Só pra tirar essa parte doce daqui. E aí depois eu vou mexer só com os meus franguinhos. Vou colocar... Acho que eu vou colocar essa melancia toda. Ficou bem bonita. Vou guardar na geladeira. Agora é só esperar o meu frango, minha sobrecoxa, terminar de assar. Deixa eu ver como é que ela tá. Como que ela tá, gente? Ela tá queimada. Eu não tô acreditando nisso. Deixa eu pegar aqui minha luva. Eu acho que a temperatura foi muito alta. Olha. Meu Deus do céu. Enfim. Isso que dá querer cozinhar e fofocar. Né? Cai falando das pessoas. Mas eu vou comer igual, tá? Vou comer igual. Minha lava-louça vai chorar na hora que ela ver essa travessa. Mas fazer o que, né? E eu quero fazer ainda mais uma coisinha. A minha salada de alface já está lavada. A alface já está lavada. E tomate também. Só que eu quero deixar cortadinho pra poder facilitar, né? E aí eu acho que eu já vou deixar meio que pré-pronto também. Assim, só pra deixar claro, eu não tô ensinando ninguém a cozinhar, tá? Até porque eu não tenho nenhuma condição disso. Que eu não sou nada cozinheira. Gente, isso é uma dica boa que eu quero dar. Eu comprei esse negócio aqui na Shopee. E ele é muito bom. Ele é pra você poder picar com esses negocinhos aqui, pra você poder ralar e pra você poder fatiar, que é o que eu vou fazer agora. Vou dar uma fatiada nesse pepininho. E ele é muito bom. Agora que aqui em casa tem churrasqueira que a gente faz direto o churrasco, isso aqui pra fazer vinagrete. Bom, então aqui ficou o tomatinho. Picotei ele com esse daqui, ó, nesse tamanhozinho aqui. E ralei o pepininho. Olha como é que ele fica bem fininho. Ó. E aí depois é só eu pegar um pouco de pepino, um pouco de tomate, misturar com a alface. Bom, amigas, então depois de muita fofoca e muito trabalho na cozinha, aqui estão os meus preparos para, né, essa semana. O meu patezinho de frango, o meu franguinho queimado, mas que deve estar gostoso também, a minha saladinha de fruta e as minhas saladinhas, pepino e tomate. E
é isto! Bom, amigas, eu sei que esse vídeo ficou longo, a gente falou muito, a gente cozinhou muito e temos aí as nossas proteínas prontas para a semana. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tudo que eu disse aqui, não de tudo, mas de uma parte do que eu disse aqui, que faça sentido para você, que esse ano a gente se livre desse fardo de ficar nos comparando com outras pessoas, porque a nossa realidade é diferente, a nossa vida é diferente, então que a gente possa ser a gente mesmo, que a gente se permita sermos nós mesmas. E eu falei da água e quase não bebi água, né? Falei muito e bebi pouca água. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu espero que você deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí, me diz se isso fez sentido pra você, se não fez. O que vocês acharam desse formato de vídeo, cozinhando e fofocando, apesar que, né, a fofoca aqui não foi muito boa. E, gente, eu não tô ensinando nenhuma receita, não tô nada, tá? Eu não sou boa na cozinha, eu faço só o básico do básico do básico. Mas, então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E esse ano, se Deus assim nos permitir, nós teremos 2 vídeos no canal. Oremos. Oremos. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!